Boa noite. Eu sou o Aoi Camario, também conhecido como o Baguto do Xalá, e hoje eu vim conversar com vocês sobre as medicinas africanas. O que são as medicinas africanas, as famosas magias de Fá, para que servem, quais são os tipos, por que usamos, né? E isso é muito importante para o desenvolvimento de uma boa prática dentro do culto ao orixá tradicional, que é o culto de Fá. O primeiro ponto que nós temos que entender dentro dessa questão da medicina africana é justamente o seguinte: as medicinas africanas geralmente elas vêm prescritas após o ebó. A prescrição da medicina tem a ver com o ebó, com o edu que foi sacado para a pessoa no momento em que ela fez a consulta, ou quando em uma consulta orobilar ele indica a necessidade de utilização de uma medicina. As medicinas não substituem o ebó. Por quê? Porque elas têm um funcionamento mais rápido, porém menos duradouro. O ebó ele vai fazer com que as bênçãos sejam mais efetivas. E as medicinas geralmente são um complemento para que aquilo que a pessoa está buscando venha até ela. É para isso que utilizamos os diversos tipos de medicinas e de magias. Comumente se consulta e faz se a pessoa pode ou não utilizar aquela medicina. As medicinas de Fá são de vários tipos. Temos medicinas que são pós, nos quais são misturados a sabões que tomamos. Tem medicinas que são folhas maceradas misturadas a sabões que tomamos banho. Tem medicinas que são utilizadas de manhã tomando com gin ou com mel. Tem medicinas que são utilizadas geralmente à noite misturadas com dendê. Então, existem inúmeras fórmulas para cada medicina. Tem medicinas que são implantadas no corpo através de beres, ou seja, de incisões. São feitas pequenas incisões em alguma parte do corpo, pode ser na cabeça, pode ser em volta do umbigo, pode ser no pulso, pode ser nos ombros, nas costas, aonde for indicada aquela medicina. E ali se aplica esse pó que vai estar agindo para trazer para a pessoa os benefícios dessa medicina. Então, as medicinas elas não são uma só, são diversas e para as mais variadas finalidades. Dentro de cada categoria de medicina existem dezenas, centenas, às vezes milhares de fórmulas diferentes. O que vai mudar de uma medicina para outra na prescrição? Por que nós insistimos muitas vezes que tem que consultar Orumilá e Fá para a prescrição da medicina? Porque pode ser que naquela medicina tenha algum tabu que a pessoa não saiba. Então, por exemplo, se a pessoa tem um tabu à ingestão de uma determinada folha, ela não poderá utilizar medicinas em que ela tome com mel, com gin, com dendê, ou mesmo faça bere daquela medicina no corpo. Ela poderá utilizar essa medicina em forma de sabão, mas não em forma de bere, de incisões, tomar de manhã com gin, tomar de manhã com mel, tomar com dendê, porque ela tem um tabu de ingestão daquela determinada folha, daquele determinado elemento. Por isso que a consulta IFA se faz necessária antes de adquirir uma medicina qualquer, para que você não esteja procurando o remédio e encontre o veneno. Compreendendo isso, sabemos que existem várias classificações de medicina. Existem duas classificações importantes nas medicinas: os akoshés e os oguns. Ogum não é um orixá, é uma classificação de medicina. O que diferencia um akoshé de um ogum? O akoshé é uma medicina que tem odu. Então ela vai vir dentro de um odu e geralmente ela é utilizada pela pessoa que ao fazer a consulta IFA indicou que ela utilizasse a medicina daquele odu para facilitar as bênçãos trazidas pelo ebó. Quando temos uma medicina de akoshé
que é comercializada, via de regra, abre-se uma consulta específica para que a pessoa possa, desta forma, verificar se ela pode ou não utilizar aquela medicina. Já o Ogum são medicinas tradicionais familiares. Elas não vêm por Odu e elas são utilizadas há muitas gerações. Então essa é a grande diferença entre um akoxé e um Ogum. O akoxé terá um determinado Odu específico que traz ela e que faz parte dessa medicina. Muitas vezes é separado o Odu, rezado o verso da medicina e agregado àquela medicina, seja para beber, seja um sabão. Já o Ogum é uma receita já testada há muitas gerações. Se utiliza essa medicina da mesma forma. Abre-se uma consulta específica para saber se a pessoa pode ou não utilizar aquela medicina. Os Oguns geralmente são muito utilizados em auriês, ou seja, para medicinas para trazer boa sorte. Então eu vou passar para vocês aqui duas classificações interessantes. Medicinas para o amor. Então nós temos aí várias medicinas. Duas muito importantes é, primeiro, o Iferan, que é uma medicina de amor atrativa. Ela vai atrair as pessoas para você, aumentando o leque de opções de pessoas que se interessem por você e dessa forma que você se destaque conseguindo um parceiro. Uma outra medicina muito utilizada para amor é o Adodum. No Adodum tem que haver contato com a pessoa que você deseja, porque o Adodum é uma medicina que poderá ser aplicada. Geralmente essa medicina Adodum ela é misturada no mel e a função dela é prender a pessoa pelo sexo, para que ela sinta prazer sexual intenso com você e sempre te procure. Então, são duas classificações de medicinas para uma mesma finalidade, que é o que chamamos de medicinas de amor. Medicinas para a memória, Ishoye. O Ishoye geralmente ele é tomado de manhã com mel ou com gin, são pós feitos com determinados elementos e que vão melhorar a memória da pessoa. Então ela vai com o tempo memorizando mais rápido. Muito utilizada por babalaôs para decorar os versos, muito utilizados por estudantes, por pessoas que desejam passar em concursos públicos. Então o Ishoye ele vai estar diretamente ligado a essas questões da memória. Medicinas de ataque são chamadas de Abilu. Existem inúmeras formas e essas formas são para atacar um inimigo. Lembrando que as medicinas de Abilu elas vão fazer o famoso feitiço sobre o seu inimigo. Então tem que ser utilizadas justamente com muita cautela, porque você pode estar aí fazendo o mal para alguém que não mereça, tá? Mas as medicinas de ataque nós chamamos de Abilu. O outro exemplo são as medicinas de Ishegun Otaku, de vitória sobre os inimigos. Dentro desse grupo eu destaquei duas medicinas interessantes. O Abelepotá, que é para te livrar do mal, é uma medicina geralmente feita em forma de sabão, que você vai tomar um banho, e utilizando essa medicina, você se livra do mal que te mandaram. E o Mandaricã. O Mandaricã tem ficado muito famoso ultimamente, que é uma medicina utilizada para mandar de volta o feitiço ou o mal que te fizeram. Só que uma coisa que não falam muito sobre o Mandaricã. O Mandaricã, ele vai sugar não somente a energia do animal sacrificado, mas também a energia do próprio sacerdote de quem ele está utilizando. Muitas vezes o uso do Mandaricã tem um efeito colateral, que é quando fecha-se tudo, porque ele protege tanto a pessoa que nem as bênçãos conseguem chegar até ela.
E aí é necessário usar medicinas de Aurê para corrigir essa falha. Então aí nessas medicinas de Shegun-Otá, nós temos aí em destaque tanto o Mandaricã quanto o Aberepotá. Mandaricã existem de vários tipos. Alguns que são feitos beles na cabeça, outros que são feitos beles. Beles são incisões. São pequenos cortes na pele onde se aplica a magia. Beles em volta do umbigo, beles em volta do corpo. Outros são feitos no sabão que a pessoa toma banho. Outros são feitos naquela cabaça que está muito comum, né? Na qual se reza o animal morre em cima dela sem ser puxado. Então o Mandaricã, ele tem essa questão. Lembrando que o Mandaricã, ele vai ter um efeito colateral. O alemão é uma medicina para mulheres que tiveram abortos, para mulheres que têm dificuldades em segurar seus filhos durante a gestação, para mulheres que têm problemas de Jabicu. E aí faz-se o ebó, as oferendas a Ebeorum, e utiliza-se essa medicina chamada alemó para ajudar ela nesse período gestacional, para que ela possa desenvolver uma gestação de forma limpa, clara, e segure essa criança e tenha aí a benesse de ter o seu filho. Então, o alemó é sempre utilizado por mulheres que tiveram sucessivos abortos ou que não conseguem segurar uma gravidez. Então, são medicinas voltadas a isso, a fertilidade. Ato D. Ato D significa livrar. O ato D são medicinas que são utilizadas geralmente para livrar as pessoas da prisão. Porém, ela também pode te livrar de feitiços, pode te livrar de pragas, pode te livrar de maldições, pode te livrar de magias de Perã. Então, o ato dele é uma medicina de libertação, de que vai te livrar dos problemas que ocorrem durante a vida. Mas é mais utilizada para pessoas que têm problemas aí com a polícia. O Maieum é uma medicina para convencer pessoas, tá? Então ela é muito utilizada por comerciantes ou na hora de fechar negócios. Porque ela convence a pessoa, ela encanta a pessoa pela sua fala. Então, enquanto você está falando, a pessoa vai ser encantada e convencida a fazer aquilo que você deseja. Um outro exemplo desse tipo de medicina é o Betu-Betu, que é uma medicina de comando, que faz com que a pessoa te obedeça. Betu-Betu, geralmente, a maior parte dos que eu vi até hoje não vi dar muito certo. Porque a pessoa ficaria como se ela estivesse embriagada, como se ela fosse um zumbi. Ela te obedece sem questionar. Porém, existe sim essa medicina. Aqui no Brasil, eu ainda não vi nenhuma que funcionasse com grande eficácia. Eu já vi funcionar, mas não com grande eficácia. Existe uma medicina chamada Ajayá. A Ajayá é uma medicina que é utilizada para pôr medo nos seus adversários. Quando você tem um adversário que é muito forte, você precisa que ele o queima, usa-se Ajayá. Também pode ser utilizada para livrar as pessoas de algum medo, de medos irracionais. Mas a maior parte, geralmente, é para pôr medo em adversários. A Porã são medicinas utilizadas por pessoas que cometem atos ilícitos para que elas não sejam presas. Ela também é muito utilizada por pessoas aí que têm uma vida um pouco mais complicada. Eionu. O Eionu é uma medicina utilizada para te livrar de inimigos. O Eionu é uma medicina muito utilizada no meio, principalmente para nos livrar de ajoguns, de problemas, de pessoas que sejam falsas, porque o inimigo ele não pode ser somente um inimigo carnal, pode ser um inimigo espiritual. E aí usamos aí o Eionu. Um que é muito conhecido é o Eionu Agba, que é um Eionu que apazigua as senhoras e os senhores da noite, e faz com que eles nos olhem com bons olhos. A China
As chinãs são as medicinas para abertura de caminhos. São medicinas utilizadas geralmente em sabão diariamente para que os caminhos se abram. Eiotô. Eiotô são medicinas para evitar acidentes automobilísticos. Então são medicinas muito utilizadas por profissionais que vão trabalhar justamente aí nessa área. Motoristas particulares, motoristas de ônibus, ou pessoas policiais que têm o cargo de dirigir o carro. As medicinas são muitas, existem para tudo. As mais utilizadas aqui no Brasil são os auris, que são as medicinas para trazer boa sorte. Geralmente essas medicinas são usadas diariamente, em forma de sabão ou tomadas com gin ou com mel logo pela manhã. E a função delas é atrair a boa sorte para o aô ou para o indivíduo. Medicinas para dinheiro são várias. Duas em destaque são sempre o aurê, que são medicinas que vão trazer boa sorte, são medicinas atrativas, muitas delas feitas com folhas, cascas e raízes, e os oxolés. Os oxolés são bebidas que são preparadas para atrair o dinheiro, geralmente o dinheiro rápido ou o dinheiro em grande quantidade. Os oxolés estão entre as medicinas mais caras conhecidas, pois elas levam em sua composição muitas ervas, cascas e raízes que são difíceis de conseguir. Então os oxolés estão entre as medicinas mais caras justamente por isso. E são medicinas que, quando bem utilizadas, realmente trazem muito dinheiro na vida da pessoa. Os valores das medicinas. Muitas vezes me questionam, por que uma medicina X custa R$300 e uma medicina Y custa R$5.000? Então vamos entender isso. Tem a ver com a complexidade e os materiais utilizados naquela medicina. Medicinas muito caras utilizam materiais caros, portanto o custo dela é muito mais alto e a eficiência também. Medicinas mais baratas usam materiais mais baratos. Então, por exemplo, se eu tenho um aurê que vai utilizar determinadas ervas e essas ervas são nacionais, o valor dela será mais barato do que aquele aurê que utiliza ervas importadas. Se um determinado aurê que eu estou utilizando vai um pó específico, de uma parte animal nacional, ela é mais barata do que aquela medicina que vai uma parte animal importada, que não tenha no Brasil. Essa é a grande diferença entre uma medicina e outra, os materiais que a compõem. Porque as medicinas são compostas de partes animais, vegetais, minerais, cascas, raízes, e muitas vezes isso não tem no Brasil, e aí tem que se importar. Por isso a diferença de preço de uma medicina para outra. As medicinas vão estar variando de preço justamente pela sua complexidade.